Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Bem-vindas a mais um vídeo. Não tem live, né? Eu sei que vocês não gostam da live. Mentira, eu que não gosto das lives. Porque vocês não falam nada. É muito chato. Mas aqui estamos, né? Nossa aula de história. E para isso, na verdade, eu queria recapitular algumas coisas com vocês do que a gente tem visto, né? Desde o começo do ano, a gente já está em agosto, a gente estudou muita coisa, muitas civilizações, muitas características. Eu só queria que a gente pegasse algumas coisas que tem em comum em todas elas e o que a gente está aprendendo com isso, né? Porque a gente não pode ser apenas conteudista, tá? Tem que decorar isso, tem que decorar aquela data, tem que fazer sentido na nossa cabeça. É aí que vale a pena. Então eu separei aqui alguns conteúdos pra gente, né? Pra gente conseguir recapitular. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre um termo que a gente viu ele, né, ao longo de todas as aulas, que é o termo cidade-estado. Que parece estranho, né? Primeiro o que seria uma cidade e depois o que seria um estado, para a gente poder falar em cidade-estado. Quando a gente fala, né, de cidade, a gente vai logo lembrar das grandes cidades, São Paulo, né? Inclusive, às vezes a gente usa o termo de uma maneira bem engraçada. Quem mora lá em Rio Grande sabe, né? Tipo, você está no bairro, aí você vai para o centro do bairro e você fala o quê? Da cidade, você fala, vou lá na cidade, né? Então, a gente usa, né, o termo cidade para se referir a um certo aglomerado de pessoas, de serviços, de comércios, né? Quando a gente fala de cidade, a gente lembra dessa construção humana numa proporção maior. Estado. Quando a gente fala estado, a gente geralmente lembra de estado em relação ao país, né? Então, quando eu falo de estado, estou falando de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Alemanha. O que caracteriza, né, ser um estado? Você ter um povo que se defina, né, naquele território. Então, você precisa ter um povo, um território e que vai seguir, né, as leis, a cultura, né, e que vai ter a sua soberania respeitada. Então, por exemplo, o Brasil, você olha um mapa do Brasil, um mapa político, bem simples, e você olha para aquele mapa e você fala assim, isso daí é o Brasil, eu sei disso, né? Só que para a gente olhar para esse contorno territorial e falar, esse é o Brasil, eu sei disso, significa que a gente passou por um processo histórico de definição desse espaço, desse território e desse povo enquanto Brasil. Nem sempre foi assim. Talvez um dia mude, né? Vai que acontece alguma guerra. Vai que uma parte do território brasileiro afunde com o aquecimento global. Então, ele pode mudar. De qualquer forma, então, um Estado precisa dessas três coisas, né? Ele precisa ter território, ele precisa ter povo e ele precisa ter reconhecimento dos outros países que ele é soberano, né? Que ele tem uma soberania. Então, o Brasil ele é soberano porque os outros países não interferem sobre o Brasil, né? Então, quem faz as leis? O Brasil. Quem vota para presidente? Os brasileiros. Tudo que acontece no território brasileiro é responsabilidade nossa, dos brasileiros. Nenhum outro país interfere sobre isso, então nós somos soberanos. No mundo, a gente tem uma série de povos que, embora tenham povo, território e cultura, né? Eles não têm essa legitimidade política dada pelos outros estados. Exemplo maior é a Palestina, né, hoje em dia. A gente tem a Palestina e, embora outros territórios, né, ao redor sejam reconhecidos, como o próprio Israel, que foi reconhecido lá no final da Segunda Guerra Mundial, o território da Palestina, ele não é reconhecido como dos palestinos, né? É uma área conflituosa, né? Mas a gente teria outros exemplos, os curdos, né, metade da Espanha, eles vivem tendo problema com isso. Então, grupos que ocupam um certo território, mas que não tem soberania sobre esse território. Então, olha só, a gente juntou essa ideia de aglomeração que a cidade traz pra gente, só assim para falar que eu não falei, né? Eu fico me sentindo mal quando eu não falo, droga. Mas cidade é muito mais que isso, tá bom? Talvez a gente estude isso mais pra frente, quem tem aula comigo em geografia ou em sociologia, quando a gente for estudar ou geografia urbana ou sociologia urbana, tá bom? Estou aqui pegando bem o senso comum do que é a cidade, que é essa coisa da aglomeração entre pessoas, que a gente viu um pouquinho lá na aula de civilização. Então, o que significa esse conceito cidade-estado? O que significa eu juntar cidade, aglomeração, pessoas, serviços, né, com estado? Essa ideia de território, povo e reconhecimento. Eu estou falando que nesse período do mundo, da humanidade, ainda não existia nação. Então, os mesopotâmicos, por exemplo, eles não eram um país, né? Eles eram cidades-estados. O que
significa isso? Significa que em cada cidadezinha daquelas tinha um povo com suas regras, com suas culturas, que nos remete a uma ideia de Estado, né? Faz parecer, porque, ora, eles têm povo, eles têm território, eles têm uma produção cultural, eles têm regras. As pessoas sabem que se elas passarem de um determinado lugar, elas estão adentrando ali no território da Babilônia, por exemplo. Tem um certo respeito a esse território, né? O que também não acontece muito na antiguidade, porque é guerra para tudo quanto é lado e invasão de tudo quanto é jeito. Mas tem. Então, quando a gente está falando desse termo cidade, estado, em relação às sociedades antigas, a gente está falando desse momento da humanidade que a gente ainda não tinha os países, mas que nós tínhamos pequenas aglomerações, né, que nos dão essa ideia de cidade, é o surgimento das cidades, dos povos, né, da civilização, mas que também trazem esses elementos do que a gente lembra de país, né? Então, algumas regras, quem é que manda, um povo, a sua cultura e um território, tá? Então, vamos lembrar, lá na Mesopotâmia, a gente tem cidades-estados. Uruk, são cidades-estados. A gente viu no vídeo da professora sobre os fenícios, né? Outra professora, a professora da USP, não eu. Ela vai citar algumas cidades, né? Que os fenícios, eles ocupavam também. Então, Cartago e algumas outras que eu não vou lembrar o nome. Cartago era a principal. Então, também eram cidades-estados. O povo ali se reconhecia, eu sou fenício, batia no peito, falava, não, vai torcer para a seleção fenícia na Copa do Mundo? Não, porque não tinha Copa do Mundo, mas porque também não tinha um país fenício, tinha cidades, estados que tinham uma certa semelhança, igual a Mesopotâmia. Eles eram cidades-estados, eles tinham uma certa semelhança, mas não eram completamente iguais, não tinham exatamente as mesmas regras, não se auto-identificavam como mesopotâmios, se identificavam como babilônios, sírios, sumérios, ok? Então isso é cidade-estado. Isso é muito importante para a gente entender como se deu o desenvolvimento do mundo até hoje. Às vezes a gente olha para as coisas e a gente acha que está dado, né? Sempre foi desse jeito, mas não é. Então, cidade-estado faz a gente pensar o que tinha antes do país, da ideia de nação, né? Tinham as cidades-estados, né? Em muitos lugares. A gente ainda vai estudar aí, quando a gente for ver os gregos também, eles tinham cidades-estados, né? Atenas, Grécia, Atenas, a Esparta, né? São cidades-estados, né? São cidades, têm características muito parecidas, principalmente no que tange ao culto aos deuses, né? Mas que tem diferenças muito grandes entre si também, né? Da maneira como lida com o mundo. Então, não dá para dizer que ali tinha uma Grécia. Não, não tinha uma Grécia. Tinham povos que hoje a gente chama, né? Tipo, que constituíram a história da Grécia. Mas não era a Grécia ainda. Eram cidades-estados, tá bom? É lá na história, lá na história. Falando dos gregos, né? Eu acho que deu para perceber até agora. Se tem uma coisa, a gente ainda não debateu os gregos. A gente vai chegar neles até o final do ano, não se preocupem. Mas, se tem uma coisa que deu para a gente perceber até agora, é que os gregos têm uma importância na antiguidade que é fora de série, né? Olha só, eles que chamavam os mesopotâmios de mesopotâmios, não eram os próprios mesopotâmios. Eles que chamavam os fenícios de fenícios, não eram os fenícios. Eles que chamavam o Egito de Egito, também não eram os egípcios, né? Os egípcios se auto-intitulavam Kemet. Então, tudo que muita da produção que a gente tem de arqueologia sobre esse período dos outros povos, a gente encontra na produção grega. Então, muitos desses nomes, né, que a gente dá, que a gente atribui aos povos, na verdade, vem da visão grega e não da visão dos próprios povos, né? O que o povo pensava de si mesmo, a gente não sabe, porque a gente perdeu o documento e tudo mais. Então, a gente pode dizer com certeza aí sobre a importância, né, e o poder dos gregos. E a gente vai chegar neles daqui a pouquinho, é bom ter isso em mente, né? A produção teórica que os gregos tiveram vai dizer muito sobre o porquê que a gente estuda eles tanto até hoje. E aí, né, legal fazer esse paralelo, porque outro ponto que eu marquei aqui pra gente relembrar, é fazer essa relação entre o presente, o que a gente vive hoje, e o passado. A gente vai ficar só estudando esses monte de povo que a gente não sabe o nome, persa, hebreu, não sei o que lá, né, tipo, fenícios, egípcios, mesopotâmios, aí tem os babilônios, os sumérios, os caldeus, tipo, são muitas coisas que a gente estuda, realmente. Mas eu quero que em cada um desses povos que a gente está estudando, a gente consiga perceber elementos que afetam a nossa vida até hoje.
Então, se a gente pega os hebreus começaram, né, o monoteísmo no mundo. Tipo, não é pouca coisa, é muita coisa. Estudar eles é estudar o surgimento das religiões contemporâneas como a gente conhece hoje, né? Tá lá atrás, influencia a gente até hoje. A gente pega os babilônios, né? Se a gente pega aí toda a produção que eles tiveram, científica, né? Seja da astrologia, né? Que querendo ou não tá aí até hoje, funcionando até hoje, com pessoas que seguem até hoje. Vocês podem não acreditar, mas a astrologia está aí, né? E vem de lá da Mesopotâmia. A gente pode falar toda a questão de cálculos, né? De matemática, estudos matemáticos, que também vem desse período. A gente falou lá da base 60, né? Dos mesopotâmios. Lá no Egito, né? O Egito, que aliás ele tem uma característica diferente, né? O Egito, as cidades-estados não existiam, ele realmente teve um certo, um domínio maior sobre o território, né? Então não tinha exatamente cidade-estado, ele era um pouco mais, né, mais conciso, mais unido, porque unificou, né? Quando teve a unificação do Baixo e o Alto Egito, o Egito tem uma característica muito diferente, que é conseguir manter-se soberano sobre um território muito grande, que é o Egito. Mas tudo bem, passa isso para lá. Então, o Egito também traz muitas das ideias, né, tipo, que a gente tem hoje. Vem lá daquela ideia, né, do passado. A gente até viu da influência que teve de alguns faraós, né, como o Amenófis IV, que influenciou a ideia do monoteísmo dos hebreus. Alguns mitos. Então, várias das coisas que a gente tem hoje vêm desse passado, né? A gente viu aí dos fenícios, né? Os fenícios, eles trouxeram a ideia do alfabeto, né? Tipo, e como o próprio vídeo fala, né? Não é de uma ideia jogada. Do nada inventei aqui, ops, caiu da minha cabeça. Não, vem de um processo histórico. Os povos se organizavam para isso, né? Então, isso também é um processo muito interessante que eu espero que vocês estejam conseguindo perceber, né? Ter essa dimensão que é muito legal, né? Que nada surge do além. Tudo vem de um desenvolvimento histórico. E tudo que a gente encontra no mundo hoje, a gente pode se questionar. De onde que veio isso? Por que que funciona dessa forma? E esse é o motivo que a gente estuda história, né? Eu sei que a gente matou um pouco as aulas do começo do ano, que são esses períodos que a gente faz reflexões um pouco mais profundas sobre por que estudar história, né? Mas a verdade é que a gente não consegue entender quem nós somos hoje se nós não olhamos para o passado. Então, estudar o passado, estudar todos esses povos, não é simplesmente olhar para os outros, olhar para como se eles não tivessem influência na gente, né? Olhar para esses povos é também se perguntar o que isso tem a ver com a gente, como isso nos afeta até hoje. E eu espero que a gente consiga, né, manter esse clima de olhar para os povos do passado, pensando quais são as influências deles no presente até o final do ano. Então, como essa é uma aula que eu quero rever algumas coisas com vocês, né? Vamos dar uma passadinha pela linha do tempo. Lembrando que eu critiquei bastante esse termo, né? Linha do tempo, que é uma coisa muito pragmática de olhar para a história, né? Uma linha do tempo sempre reta, como se a gente estivesse sempre indo para um caminho, é uma linha do tempo complicada. Mas é interessante para a gente pensar nos eventos, né? E pensar o que aconteceu nesse período do tempo. Essa linha do tempo também tem uma coisa muito engraçada, que eles querem começar com o Big Bang. E logo depois, assim, aqui do ladinho, a pré-história, né? Tipo, é muito bizarro isso, porque a gente sabe que é gritante, né? A diferença entre o começo, né? Do mundo, do universo, até a história, né? Até a pré-história chega a ser ridículo. Mas tá bom, eles colocaram, né? A gente viu, estudou a antiguidade, nessa coisa do paleolítico, né? Do neolítico. A gente viu a própria Luzia, né? A gente até debateu que não é mais esse formato do rosto da Luzia, que tem teorias que dizem que não é desse jeito. Luzia que pegou fogo no museu, né? Nós debatemos a questão da revolução urbana e o surgimento das primeiras civilizações, como a ideia das pessoas se concentrarem em cidades, né? Começarem a morar com pessoas completamente desconhecidas em territórios, tiveram que criar leis, regras, e como isso intensificou, né, o processo civilizacional, como isso criou classes, inclusive desigualdades, né? A gente debateu como a desigualdade é uma coisa que acompanha a humanidade aí desde os tempos pré-históricos, né?
Depois aqui, a gente já estudamos, olha, os sumérios, né, que é a primeira civilização da Mesopotâmia, eles que inventaram aquele forma de escrita, né, que é a cuneiforme, a gente viu isso também. Mesma coisa aqui da civilização egípcia. Então, nós vimos que o Egito unificou o Baixo e o Alto, né, Egito num império único, e isso fez com que ele seja, né, bastante diferente da Mesopotâmia. Mas olha que interessante, né? Eles conviveram ao mesmo tempo. Eu sei que para cada aula dessas a gente teve um formulário diferente, mas eu estou trazendo essa linha do tempo para vocês verem que os povos, eles coabitaram, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha os egípcios, a gente tinha a Mesopotâmia. Eles não eram povos que não se encontravam, eles estavam em contato um com o outro. Mesma coisa aqui, ó. Então, o atual Líbano, né, começa a ser povoado pelas tribos semitas, e aí dando origem ao que hoje nós entendemos como civilização fenícia. Então, a Fenícia, eles são um povo que também estava aqui, ó. Foi a nossa aula recente, a aula passada. Mas olha, muito pertinho aqui da gente pensar os egípcios e os sumérios. Então, eles coabitaram também, né? Então, isso é interessante para a gente pensar. Aí, as cidades, né, estados, como a gente já debateu, aqui, né, Sidon Biblos também, que a professora citou lá, né? Esse lugar que vai deixar de existir, né? Então, olha só, 3.000 anos antes de Cristo, vai até 146 anos antes de Cristo, nas guerras púnicas, né? Que é quando entra aí os romanos. A gente vai chegar na Grécia, principalmente nos romanos, e a gente vai ver que essa diversidade, né, o fim dessa grande diversidade entre os povos, é porque, na verdade, esses povos foram conquistados ou pela Grécia, posteriormente por Roma, né? Então, essa influência é muito grande. Então, assim, é bem interessante a gente olhar para essas imagens e ver o quanto a gente está andando na nossa disciplina, né? Quer ver? Eu vou pegar outra imagem agora. Bem, aqui estamos na próxima imagem. Então, a gente ainda nem estudou, ainda nem passei o formulário da civilização grega. E olha ela aqui, ó. Antes do Código de Hammurabi, que a gente já estudou, né? Da segunda, né, dinastia aí dos babilônios. Então, né, o segundo império babilônico. Então, olha que interessante, né? Eu sei que às vezes nos livros didáticos a gente conta, né, a história de uma maneira tão linear, tão fragmentada, que parece que segue uma linha cronológica, né? Do menos evoluído para o mais evoluído. Então a gente começa estudando esses povos da Mesopotâmia, os fenícios, os persas, para depois chegar na Grécia e na Roma como se esses povos fossem mais evoluídos. Mas a verdade é que eles coabitaram. Não existe povo mais evoluído ou menos evoluído. Teve povo que ganhou a guerra e teve povo que perdeu a guerra. E por isso que a gente lembra mais de uns e menos de outros. Até aqui o legal dessa imagem, que aliás é da Abril, né? Não é minha, obviamente, não fui eu que fiz, tá muito bonitinha. Mas eu acho que eu conseguiria fazer uma coisa parecida, né? Aqui também tá já com as civilizações da Índia e da China, que é o tema da nossa próxima aula. Antes da gente chegar na Grécia, a gente vai estudar Índia e China. Então, isso também é bem legal para a gente dar uma olhada, como esses povos também se encaixam aqui na nossa linha do tempo, né? A questão da dinastia chinesa, que é tema também da próxima aula. O próprio povo hebreu, né, toda a questão do Êxodo, do Moisés, que a gente já debateu, né, dos reis, também está aqui coabitando, né, com o povo indiano, no mesmo período que estava ali surgindo o povo hebreu, que depois vai dar origem ao cristianismo, já estava aqui juntinho, assim, os povos hindus, os povos chineses, né? Não é assim, ó, parei de existir para que você exista. Não, os povos coabitam, né? A gente não pode olhar... Opa, droga, peraí. Pronto, voltou aqui. Então, a gente está aqui, né, vendo como a história não é linear. E que bacana, né, que a gente pensar como a gente estudar a história da maneira como a gente tem estudado, desde que a gente era pequenininho, talvez nos traga uma ideia errada sobre o desenvolvimento da sociedade e das civilizações. Então, olha aqui, 1.200 anos antes de Cristo, né? A gente vai ter aí a ascensão do povo olmeca, né? Dos maias, dos astecas, que são um conteúdo que eu quis passar antes, né?
Por que, professora? Você revolucionou a história aí, quer passar antes? Por que isso? Porque a gente só costuma estudar esses povos lá na frente quando começa a colonização em 1500, porque a gente tem aquela visão eurocêntrica que eu falei para vocês. Então, se eu quiser, eu posso pular, eu posso estudar esses povos como antiguidade, porque eles existiram na antiguidade. Não preciso estudar eles só a partir do momento que os europeus chegaram, né, os espanhóis, os portugueses, e mataram todo mundo. Eu posso estudar isso desde antes. Então, só para vocês verem, ó, assim como se eu quisesse estudar Grécia antes de estudar o povo chinês ou o povo hindu, que é o tema da próxima aula, a gente poderia fazer isso, porque esses povos, eles coabitaram, eles existiam no mundo ao mesmo tempo, né? Seria o equivalente a gente, só posso contar a história do Brasil e depois da Argentina. Poxa, mas a Argentina e o Brasil não existem ao mesmo tempo, né? A gente está aqui, eles estão ali, a gente está coabitando nesse planeta Terra. Então, é complicada essa visão, tá bom? Aí aqui já começa, né, a questão da fundação de Roma. Eu acho que eu troquei o primeiro e o segundo império da Babilônia quando eu falei isso. Mas é interessante, a gente vai começar, né, até o final do ano, a gente vai chegar aqui, né, no final da Antiguidade, a gente ainda vai ver, inclusive, Idade Média, se tudo der certo, vai dar certo. Então vai ser da hora, né? Eu quis mostrar essa revisão para vocês, para falar que, olha só, quanta coisa a gente já estudou, né, nesse um ano, praticamente aí, metade de um ano, a gente viu muitos povos, muita coisa, muito conteúdo, e eu espero que nesse meio período, assim, que a gente tenha tido aí, vocês tenham conseguido gostar dessa disciplina, né? Gostar de olhar para o passado e ver o que a gente tem disso daí, como que isso afeta a gente, tá bom? Então, até a próxima aula. É muito curto hoje mesmo, porque é uma aula de revisão. Vocês têm mais um tempinho aí para fazer o formulário, tá bom? De vocês, que é o que vale menção aí para esse mês, certo? Só quero dizer mais uma coisinha aqui, né? Olha aqui, ó, o Império da Macedônia, né? Do Alexandre o Grande, que também a gente já debateu, né? Em outros momentos da nossa aula, esse tema já apareceu pra gente, né? E olha só na linha do tempo como ele tá lá longe, né? Então, a gente não está seguindo exatamente uma ordem exata, cronológica, quando a gente estuda a partir dos povos, ok? Finalizo mesmo agora. Tchau, gente. Beijos. Bom final de semana para todos vocês.